Muito bem. Então aqui, agora, de maneira oficial, bom dia para todo mundo que aqui está. A quem está ouvindo, assistindo a gravação também. Que esse lugar aqui seja algo muito, muito proveitoso para todos nós. Como eu falei anteriormente, eu não pretendo fazer, assumir um espaço conteudista. Então, eu vou aqui abrir uma apresentação para a gente começar, a nossa jornada de reflexões, mas eu gostaria muito que vocês se sentissem à vontade na hora de fazer qualquer tipo de ponderação, concordar e até mesmo discordar, né? Quando a gente fala um espaço de troca, ele não necessariamente ele vai alinhar todos no formato de quem está conduzindo. Isso é muito importante. A gente fala até em um espaço de juventude. Evangelizar não é enquadrar, evangelizar é libertar. Para nós, enquanto sujeitos autônomos, nos posicionemos de maneira autêntica diante da vida, entendendo nossas possibilidades, nossas atuais limitações. E isso se traduz na nossa relação com o jovem, se traduz na relação com a infância, com os adultos e principalmente conosco. É claro que a gente vai falar de evangelização de juventude, mas a gente também vai pensar sobre nós, sobre as questões desse espaço de troca, né? Eu já reparei que muitos já falaram, se manifestaram que tem uma relação com o campo da educação, né? Não sei se aqui temos pedagogos, mas existe hoje uma forma de pensar-se educação em um lugar em que o centro do saber não é quem está mediando, o conhecimento está aí. E um pensador que fala de uma forma muito feliz que ninguém ensina ninguém. Ninguém ensina ninguém. Todos nós aprendemos uns com os outros, mediados pelo mundo. Então, a nossa troca de saberes, o respeito do contexto em que o outro habita, tudo isso são elementos muito importantes no trabalho com qualquer público, especialmente aqui a gente vai tratar com juventude. Tá bom? Isso é só eu uso assim, né? Reflexões preliminares para conversarmos sobre o que eu vim aqui trazer para vocês. Então, eu vou aqui compartilhar. Na verdade, eu fiz um trabalho de condensação de duas reuniões que eu já fiz em outros lugares, né, pelo SERJ, e trouxe aqui também para a gente estar pensando, né, que é falar sobre protagonismo juvenil e como a gente pode também trabalhar de uma maneira autêntica, né, tudo aquilo que a gente carrega conosco e compartilhar de uma forma amorosa. Vamos então tratar de protagonismo e juventude. Deixa eu botar aqui bonitinho para poder também a apresentação acontecer. A gente vai falar sobre esses termos de protagonismo e juventude, e eles podem podem ser entendidos de muitas formas. Eu vou utilizar eu gosto de falar de uma, não é assim, uma fala um pouco mais complexa, que é uma curadoria, né? Então é uma escolha criteriosa, né? Uma curadoria epistemológica, né? Geradora de conhecimento, né? Porque a gente gera sempre conhecimentos nas nossas experiências. Então eu vou fazer esse percurso. Eu fui totalmente indelicado, eu peço desculpas, porque eu não me apresentei até agora. Então, só falar para vocês, meu nome é Ricardo Leite, eu faço parte de um grupo chamado Oficina de Estudos da Arte Espírita, né? Fiz parte desse grupo, de um grupo de amigos que fundou o trabalho e que se presta a trabalhar a arte como elemento fundamental para as nossas práticas em evangelização. O objetivo da Oficina de Estudos da Arte Espírita é fortalecer a ação evangelizadora através da arte à luz da doutrina espírita. E esse espaço de juventude me encanta muito, porque eu fui evangelizador de juventude durante
anos e anos e anos, eu tenho uma verdadeira paixão. Quem aqui já ouviu falar do trabalho de COMERG, que é a Confraternização de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro? Faço parte desse encontro há mais de 20 anos, é um espaço que me mobiliza muitas energias. E o compartilhamento que eu tenho aqui com vocês é fruto das experiências que eu tive nesses vários locais, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre protagonismo e juventude, que, aliás, é cada vez mais debatido, né? De forma mais recorrente nos espaços em que se trabalham com jovens. Então, o protagonismo nessa escolha, dessa curadoria epistemológica ou escolha de caminho do conhecimento, é muito da gente entender o que é protagonismo, né? Então, aqui o protagonismo, o termo protagonista é de origem grega, significa o principal lutador. No decorrer do tempo, foi acrescido do significado de construtor de seu destino e autor da própria história. Isso é interessante porque todos nós vivenciamos histórias, né? Nós vivemos várias situações no decorrer do nosso cotidiano. E a gente vai encontrando significado nessas histórias. E a construção desse destino, né, ele passa a ser autoral quando nos damos conta que somos nós os protagonistas da história. A sua encarnação, de todos nós que estamos aqui nessa sala, são respectivamente nós, em nossas histórias. Às vezes a gente delega, é claro que todas as pessoas que estão ao nosso lado podem colaborar de maneira significativa, né? Nossos pais, nossos irmãos, as pessoas que convivem conosco no ambiente de trabalho, na casa, no centro espírita, até os amigos espirituais, né? Todos eles são elementos importantes porque somos seres gregários. Então, na partir que estabelecemos relações, nós descobrimos um pouco de nós nessas relações. Mas quem detém as rédeas da sua vida é você, da minha vida sou eu. Isso é muito importante, porque às vezes a gente deposita muito no outro a esperança de que aquilo vai me salvar. A doutrina espírita é uma doutrina educativa, não é salvacionista. Então, ela traz para o sujeito a possibilidade de libertação de seus próprios males. Então, isso é muito interessante. O que a gente vai fazer, na verdade, no espaço, quando essas várias trajetórias entram em interseção, elas podem dialogar para que cada uma delas entendam o seu norte, o seu percalço, que é diferente do outro. Somos seres diferentes com necessidades diferentes. Tendo consciência disso, a gente também começa a se relacionar de uma forma mais leve e amorosa, né? Com quem está com essa interseção que eu encontro aqui. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Então, eu fico também muito, muito ansioso para ouvir um pouco da fala, porque é claro que eu estou trazendo, mas quem tiver à vontade, às vezes a pessoa quer trazer algum elemento de reflexão, fique muito à vontade. Alguém quer falar um pouquinho sobre até isso que foi posto? Alguém quer conversar ou não? Ou segue? Eu só queria fazer uma observação, né? É muito importante, né, essa sua primeira fala, porque eu acho que um cuidado que a gente precisa ter muito no trabalho, né, tanto com crianças quanto com jovens, é da gente romper com o conteudismo, que é muito próprio, porque nós temos muitos evangelizadores que são professores e trazem, né, da escola essa preocupação muito grande pela cobrança que existe no sistema de passar conteúdos. E muitas vezes acaba perdendo a oportunidade das vivências, de valorizar os conhecimentos que a criança ou o jovem traz. Então, eu acho que você começou muito bem com isso, né? Eu acho que quebra essa coisa que a gente já traz, né? A Daísa, maravilhosa. Se trazer essa questão, né,
A gente também está reelaborando um monte de coisas, né? É, eu comecei na filosofia, também sou pedagogo, arte educador e arte terapeuta. Hoje eu trabalho predominantemente na área de arte e terapia. E você trazer ressignificações dos conteúdos que você traz é extremamente importante para romper com certas tradições que não cabem mais. Às vezes a gente recebe, às vezes a gente se comporta de uma maneira assim, caraca, estou parecendo a minha mãe. Me comportando assim, caraca, esse comportamento parece até o meu pai que falou quando eu falei agora. Quando eu olho para isso, assim, não, isso aqui eu estou trazendo do meu pai, mas, poxa, é muito interessante. Isso aqui coaduna com as coisas que eu preciso, com a necessidade que eu tenho existencial no momento. Então, ok, eu trazer isso. Mas tem certas coisas que eu trago, eu falo assim, cara, isso aqui não cabe mais. Não, isso aqui foi importante naquele momento. Para este presente, eu preciso, talvez, abrir mão de certas tradições que me trazem um pouco de prejuízo, a forma de me colocar de forma sadia na vida. Isso vale para tudo, inclusive para as questões relacionadas aos conteúdos, né? A essa fase conteudista, né? Que teve sua razão de ser e não amaldiçoar o passado, entender a sua importância naquele lugar, mas que talvez hoje seja exigido uma forma diferente de se tratar um real. Estar muito, né, tranquilo em relação a esse fluxo. Vamos continuar conversando, eu acho que tem muito pano para a gente conversar, né? Eu vou trazer baseado nisso, eu vou trazer uma reflexão com base no Livro dos Espíritos, que eu gosto muito. Talvez eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes, né? Além da pergunta 1, né, que é Deus, a pergunta 625, Jesus guia modelo, 1919, essa daqui é uma das que eu mais gosto. Mas antes de falar que, para você entrar, conhecer essa árvore, o protagonismo, que a gente vai tratar de uma forma mais abrangente, ele está alicerçado por um posicionamento de autonomia diante da vida. Eu só consigo uma postura protagonista se me é dada a oportunidade de ser autônomo. Senão, eu sou um fantoche, né? Eu estou só reproduzindo o que me mandam. E só quando eu sou o protagonista da minha encarnação, eu gero transformações. Porque a única coisa que permanece na existência é a transformação. A gente muda o tempo inteiro, a gente se transforma a nossa mentalidade. Às vezes a gente quer que as coisas sejam do jeitinho que eu quero, como foi falado aqui, e a reunião foi para outro lugar. Por quê? Porque atendeu a necessidade no momento e foi necessária a transformação. E eu preciso ter o coração muito tranquilo para viver essa transformação. A fala que eu me refiro é essa daqui, é 132 do Livro dos Espíritos, que é qual o objetivo da encarnação dos espíritos, né? Isso aqui é uma fala muito bacana, que eu até sublinhei algumas delas, só para a gente relembrar. Deus lhes impõe a encarnação por fins de trazê-lo e fazê-lo chegar à perfeição. Ótimo, então é um caminho que todo mundo está fazendo coletivamente para chegar lá. Beleza. Mas para uns é expiação, para outros missão. Então, daqui está colocado, somos diferentes. Temos trajetórias diferentes, ímpares, mas que entram em interseção, como a gente vai ver depois lá também, em Lei de Sociedade, também, o capítulo dos Espíritos, que também é maravilhoso, para a gente também gerar algumas reflexões sobre o que conversamos aqui. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, isso é um caráter individual. É nós para conosco. Eu para mim. Né? Então, eu tenho uma responsabilidade íntima de aperfeiçoamento diante das experiências que eu tenho. Ok. Visa ainda outro fim, a encarnação, a de pôr os espíritos em condições de suportar a parte que lhes toca na obra da criação. Então, eu tenho uma responsabilidade coletiva.
Não se encerra em mim a responsabilidade, mas no contexto que eu estou habitando. Eu tenho um raio de ação, e esse raio de ação imputa para mim responsabilidade. E elas se tornam cada vez mais abrangentes, na medida que eu também expando meu campo de responsabilidade, quando eu também me assenhoro daquilo que eu sou, né? E aí eu posso também, de forma mais lúcida, operar na realidade que eu estou habitando. Então ele continua assim: para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então estamos aqui representando Deus. Somos co-criadores, continuando a obra de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, a gente colabora, né, para a obra geral, na medida que eu gero um aperfeiçoamento íntimo e colaboro com o mundo, continuo a obra, né, ao meu redor de Deus. Então, o protagonismo, ele vai ser importante para que eu possa ter essas duas responsabilidades claras. Senão, eu deixo de cumprir os propósitos primeiros dos quais eu estou existindo agora. Né? Então, o protagonismo, ele é muito importante nesse sentido, de eu me assenhorar daquilo que eu sou para dar cumprimento ao que, né, eu estou vinculado encarnatoriamente. Acho que uma reflexão. Alguém quer falar sobre? Eu passo. Bem? Eu vou passar, tá? Eu passo. Esse ano é o centenário de um dos maiores pensadores da história da educação. Aliás, os maiores pensadores da história desse país, né? Toda a colaboração, quem vive educação sabe de quem eu estou falando, porque centenário é centenário, né? É centenário de Paulo Freire. Como estou falando dessa questão conteudista, é uma das pessoas que mais colaboraram para o pensamento plural e dos saberes de todos aqueles que estão envolvidos em suas respectivas realidades, o diálogo, a troca, o respeito a quem está comigo no espaço de aprendizado. E tem uma fala que é interessante, que não há libertação que se faça com homens e mulheres passivos. É necessária conscientização e intervenção no mundo. Olha como coaduna com a 132. A autonomia, além da liberdade de pensar por si, além da capacidade de guiar-se por princípios que concordem com a própria razão, envolve a capacidade de realizar, que exige um homem consciente e ativo. E, por isso, o homem passivo é o contrário do homem autônomo. Então, através desse pensamento, a gente percebe que esse espaço de ser autônomo, ele faz com que eu esteja gerando processos de transformação que estão coadunando com aquilo que eu preciso viver. Né? E isso não se dá se eu ficar o tempo... Né? Tem uma fala do Paulo de Tarso, né? Que morno eu te cuspo, agora me falta que a... Passou, deu uma olhada esses dias nessa passagem, eu falei assim, cara, que interessante, que é meio mais ou menos, que é meio assim, não é, nem vem, nem vem. É a necessidade de estarmos de forma ativa, presentes naquilo que estamos fazendo, entendendo a nossa responsabilidade diante do fato. Isso talvez seja um exercício muito grande, porque muitos de nós acabaram vivendo uma cultura de que de estarmos sendo tutelados ou servidos em um lugar que nos faz habitar um lugar de muita acomodação. E quando surge alguém que quer romper com esse espaço de acomodação, a gente logo critica ou
entra num lugar de subversivo, entra num lugar de, vamos frear aquele ali, que aquele ali não. Imagina só quanto subversivo foi taxado Jesus, e digo mais, Sócrates, e vários outros pensadores. A gente pegar para a história, né, de pessoas que olharam para um sistema e falaram, olha, isso aqui não está certo, tem uma injustiça aqui. Só que, às vezes, a gente naturaliza certos comportamentos e certas situações que, às vezes, é necessário alguém chegar e falar, causar incômodo. Causar incômodo não é ruim. Quando eu causo incômodo, eu balanço um espaço de comodidade que, às vezes, está me deixando não enxergar as reais necessidades das pessoas que estão ali implicadas, principalmente as minhas. Hoje existe uma palavra muito em voga, que é a palavra desconstruir. O que significa desconstruir? Reavaliar a visão que eu projeto, que eu herdei e que eu, às vezes, reproduzo de maneira inconsciente. Então, esse espaço de falar em desconstrução é eu olhar de uma forma mais atenta e criteriosa as heranças que eu tenho e que constituem a minha maneira de enxergar o real. Adoro essas mãos levantadas. Fala, Maria Elisa, eu estou doido para ouvir você. Você está falando antes a questão, agora o Paulo Freire, eu trabalho em escola, e a gente está vendo o jovem hoje, principalmente a partir dessa pandemia, são duas coisas diferentes. Na mocidade, lá do Grupo Tereza, eles assumiram, estão estudando e questionam e perguntam. Agora, o grosso, que não está dentro da casa espírita, que a gente lida com eles todo dia, ele está num nível de acomodação e passividade enorme. E a gente está tendo uma dificuldade muito grande até esse incômodo. É difícil de você colocar esse incômodo para ele. Ele meio que não está aceitando esse incômodo. Ele não está querendo ser modificado. Ele está querendo seguir nessa massa aí, na massa da dancinha do TikTok. Basicamente é assim que eles estão. Então, assim, essa desconstrução para construir uma coisa diferenciada está sendo um desafio muito grande. Não estou nem falando ali dentro da casa espírita, estou falando no nosso trabalho na vida, porque a gente trabalha, a gente está lidando com eles o tempo inteiro. E aí eu queria que você me desse que a gente colocasse, né, que você tentasse agora ou depois falar um pouquinho sobre como dar essa mexida neles. Olha, Maria Elisa, eu não detenho a verdade, tá? Eu não cuidar para falar assim. Mas tem uma coisa que me indaga muito. Você quer falar antes, Adaís? Ou quer falar antes de mim? Não, eu fiquei aqui pensando também que Maria Elisa está falando, né, dessa acomodação em jovens que não estão dentro do movimento. Tudo bem, a gente vê muito isso mesmo. Mas eu tenho, né, porque eu estou assim, na coordenação, então eu ouço muito coordenadores de juventude das casas espíritas. E ouço muitos dizendo também dessa acomodação e mesmo evasão de jovens do movimento espírita. É uma questão que eu tenho pensado muito, né? Tenho refletido muito. Por que está acontecendo isso? Como que nós podemos mexer com esses jovens dentro do movimento? Porque Álvaro Crispino, há poucos dias, numa live, ele colocou... Há poucos dias não, já faz um tempo. Ele colocou uma questão muito interessante, que nas pesquisas que se faz, se constata que o jovem ele está longe das instituições, mas não longe da espiritualidade. Aí ele me botou para pensar mais ainda, só para trazer esses pontinhos aí para a gente. Eu nem cheguei a falar em evasão, hein? E eu nem falei em evasão, nem cheguei nela. Não, vamos chegar. A gente vai tocar em alguns pontos sobre isso, só para dizer que eu sou muito fã do Álvaro Crispino, é um amigo que eu tenho de anos, assim, tenho um carinho enorme. O que ele fala, eu digo amém. Fala, Ana Paula.
Não, então, aí nessa questão da evasão, como eu falei com vocês, né? Eu falei no início, eu comecei esse ano na evangelização de juventude. E, assim, houve uma coisa muito interessante lá no grupo, que, inicialmente, eles mesmos se juntaram com uma das evangelizadoras, né, principalmente, e eles começaram a buscar essa reunião. Mesmo antes do grupo iniciar, né, porque teve aquele período que houve vamos dizer assim, um gap, né, para todo mundo se organizar e conseguir ir para a evangelização online, eles começaram antes. Então, eu acho que muito disso tem a ver com essa autonomia deles buscarem, deles se sentirem responsáveis, deles estarem à frente, né, dessa sala, ou não à frente sozinhos, mas de se sentirem responsáveis pela sala, de se sentirem responsáveis pelo espaço, de verem o que eles querem discutir, ser discutido. Acho que tem muito disso no jovem hoje. Ele não está esperando que venham conteúdos prontos, ele quer produzir junto. Acho que isso dá pelo menos o que eu observo, né, desse período que eu estou aqui, que eu estou participando lá na sala deles, é que não é uma sala do grupo para eles, é uma sala em conjunto, é um espaço deles, né? E aí eu acho que isso tem eu vejo isso como uma grande diferença na evangelização de juventude, por exemplo, em relação a que eu vivi, que a gente até questionava muito, nós fomos uma mocidade muito questionadora, muito até difícil para alguns evangelizadores, mas eu percebo essa autonomia, essa necessidade que eles têm de ser protagonistas mesmo. Até foi por isso que eu vim para essa oficina. Me chamou muita atenção quando eu vi esse título que você colocou, porque é isso, eu acho que eu concordo plenamente que é isso que eles querem, sabe? Os conscientes, claro. E aí não temos como falar desses que fogem do compromisso, porque nós também temos, principalmente quando eu era do terceiro ciclo, que era essa idade, né, de até 13 anos, e aí a gente vive uma realidade completamente diferente, assim, muitos jovens comprometidos e muitos outros anestesiados, sem querer nem abrir a câmera, né? Falar uma coisa que baseado em tudo que vocês estão falando aqui. Eu até abri aqui para a gente fazer uma roda de conversa, porque às vezes, pensando assim, às vezes tem um caminho ali já traçado, às vezes é isso, às vezes se aplica uma necessidade, entendendo as necessidades que são apresentadas. Porque essa palavra que assombra, chamada evasão dos jovens. Eu falei, é um fantasma que povoa o inconsciente do movimento espírita de norte a sul do Brasil. Isso gera confusão. Quantos seminários falam de evasão? Quantos lugares a gente fala, cara, que nosso jovem não está engajado? Onde está o jovem? Cadê? O jovem está na massa, o jovem está perdido. Gente, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante, porque esse fenômeno de saída ou de lugares de espaços, né? Existem várias teorias. E quem sou eu? Eu falo aberto, com o coração muito tranquilo. Quem sou eu para apontar, né, a causa disso acontecer ou não? Mas talvez a gente pensar sobre algumas reflexões. A evasão é anterior à pandemia. Assim, eu participei de seminários no CERJ, as pessoas vinham trazendo as questões aí, algumas pessoas que têm uma abrangência maior do movimento espírita falavam algumas coisas, outras falavam outras. Mas eu acho que é muito interessante a gente conhecer o público que a gente está, né? Quando a gente está trabalhando a evasão, a saída de um espaço que não estamos nos sentindo bem, e aí esse bem de várias causas, né?
Eu saio de um lugar, às vezes, quando eu não estou me sentindo mais identificado, ou quando não sou escutado, ou quando o que eu trago é recriminado, ou quando o olhar sobre mim está pautado ainda de antigos preconceitos. Então, às vezes, eu posso trazer a minha insatisfação de várias formas, até ao ponto de eu optar por outros caminhos. Vai ser melhor ou vai ser pior? A vida vai me chamar para um lugar que vai coadunar com a minha necessidade. Eu acho que a gente tem que estar muito tranquilo. Eu entrei numa época da Casa Espírita, em que falavam que, porque vocês são os continuadores do trabalho. Espera aí, eu vou ser continuador do trabalho se ele estiver coadunando com o que eu estou precisando nessa encarnação. Vetor encarnatório. Ler Evangelização de Espíritos é muito libertador nesse sentido, porque eu vou encontrar o meu vetor encarnatório no lugar que vai fazer vibrar aquele propósito dentro de mim. E que não necessariamente vai estar ligado à expectativa de quem está me criando. Olha, eu criei meus filhos e eles não estão sendo aquilo que eu sempre planejei para eles. Autonomia, protagonismo. Eles vão construir os seus processos e talvez que não serão coadunantes com o que eu estou esperando deles. Isso vai fazer parte. Em todos os momentos da humanidade, isso aconteceu. Se a gente não olha, porque é claro que a gente vai ter um olhar institucional de todo o trajeto e a construção que a gente fez naquela instituição, do quanto ela está gerou muitos benefícios para mim. Mas toda pessoa que passa por um lugar que traz esse benefício de profundidade de reflexão, ela tem etapas de um ciclo, início, meio e fim. Às vezes esse ciclo é mais extenso, às vezes esse ciclo é menos extenso, mas ele vai demorar ou encurtar de acordo com como aquilo dialoga com a necessidade de quem estou recebendo ali. Porque a pessoa vai levar as suas questões para outro lugar. A gente vem fazendo, porque tem muitas distrações hoje em dia. Gente, é uma realidade que a gente vai conviver daqui para frente, é lei de progresso. Lei de progresso. Então, as tecnologias estão aí, tem aí os jogos, terão muitos outros, e a próxima geração vai lá com outros desafios. Mas está compreendendo nesse espaço que é complexo, não é simples, que existem formas e possibilidades de eu estar conversando de forma profunda com aquilo que a pessoa está trazendo. E às vezes, voltando àquela fala de desconstrução, o olhar de Jesus sobre as pessoas era profundamente desconstruído. Por quê? Porque ele olhava para a necessidade daquele que com ele estava. Tem uma passagem na Gênesis, quem tiver a oportunidade, uma das passagens que mudaram a minha vida, isso, que fala dos milagres de Jesus, em que ele está passando por Paulo e André. E aí ele olha para Paulo e André e fala, vem. Eles olham um para o outro e falam, eu vou, e vão. E aí vem falando desses milagres de Jesus, que Jesus, que era na parte falada de dupla vista. Ele fala, vem, e eles vêm, porque ele olha no fundo do espírito, e o magnetismo de Jesus, né, faz com que eles estejam ali acessando as suas responsabilidades encarnatórias e entendendo que aquele lugar é deles. Eles se sentem pertencentes àquele espaço, porque Jesus acolhe com amor e olha profundamente o que eles precisam. Não é um olhar enquadrador, não é um lugar que eu vou dizer para você o que você tem que pensar, o que você tem que conhecer. Ele abre um espaço de olhar profundamente, amorosamente, o que a pessoa ali está demandando. Denise levantou o dedo, gostou quando essas mãos se levantam. Até eu larguei mão da apresentação. Mão levantada, para mim, é a coisa mais bonita que existe. Fala, Denise. Ela está com o áudio desativado. Eu acho que existe um fator que nos prejudica muito, não só como evangelizadores de jovens, como evangelizadores de crianças, que para acontecer esse protagonismo nosso, nós temos que nos conhecer profundamente, estarmos sempre nos questionando
qual é a nossa intenção ao tratar dessa forma determinado assunto, determinado tema, né? É diferente doutrinar e evangelizar, né? Então, eu tenho que estar sempre... Se um jovem me olha e o olhar dele está mais crítico, isso pode me incomodar profundamente, pode, porque eu não consigo lidar com o olhar crítico. Então, para mim, é muito mais fácil doutrinar, falar, e o jovem participar pouco, vamos dizer assim, da nossa fala. Então, eu acho que esse olhar atento para nós mesmos, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha intenção, por que naquele momento, aquela fala, aquele olhar mexeu comigo, por que eu mexi com ele, né? Às vezes, um jovem está me vendo aqui, eu estou com cabelo branco, estou falando, e ele pode estar vendo a mãe dele. E, de repente, um relacionamento não muito bom com a mãe dele é projetado sobre mim, né? Então, a gente... Não que eu tenha que, eu sou a mãe dele, então não vai dar certo. Não, ao contrário. Eu tenho que mostrar que há um jeito, há uma abordagem, há uma aproximação, uma forma diferente, né? E, de repente, até uma forma que ele possa se aproximar da mãe daquela forma. Então, eu acho que é tudo isso que vocês estão falando, mas essa parte terapêutica. Eu estava pensando aqui, puxa, a gente cobra de motorista de táxi, nós mesmos temos que fazer tantos testes, né? De visão, terapêutico, psicológico, mas nós, evangelizadores, temos que nos preocupar com essa nossa parte, com essa parte psicológica e espiritual, porque é o nosso espírito, é a nossa visão do mundo. Obrigada. Só para Denise, contribuir que fala bocadinho. boa. Olha, um beijo para você. Maria Elisa levantou a mãozinha também. Pode falar, Maria Elisa. Completando um pouco isso que a Denise está falando, ontem na Mocidade a gente começou a falar a gente foi falar das 3 revelações: justiça, Moisés, Jesus, amor e a doutrina verdade. A gente acabou no equilíbrio, na coisa da terapia, no quanto a gente precisa estar equilibrado até para fazer essa vivência de justiça, amor e verdade. E uma outra coisa também, a Daísa sabe que a gente faz um estudo juntas. Eu sempre tive um problema, eu tenho um problema e converso com as evangelizadoras lá do meu grupo, eu sempre tive um problema com a coisa da aula, da doutrina espírita como aula. Isso é um problema, a Daísa sabe que eu de vez em quando falo essa história. Então, assim, para mim, é sempre um encontro, é um encontro de troca. O jovem não está ali no sábado para ter uma aula comigo. Gente, pelo amor de Deus, eu não consigo ver dessa forma. E a gente vê até que em materiais, subsídios de evangelização, você tem aula 1, aula 2, aula 5, até para o jovem, mas assim, eu não consigo. Essa coisa de tentar harmonizar e equilibrar o quanto mais eu conseguir me aproximar dele. Eu estou ali trocando com ele, eu não estou dando uma aula para ele, eu não sou detentora de um conhecimento que eu vou passar e ele vai assimilar. Eu acho que isso, para mim, é uma coisa muito, muito importante. Muito bom, Maria Elisa. Legal assim dessas falas. Eu acho que quando a gente deixa um campo bem fertilizado, a colheita é certa. Não pode ser que aquele momento seja de entre safra, mas se a gente está realmente preparando um terreno que está coadunando com as necessidades de todos os envolvidos, aquilo ali tem um destino que vai ter o teu ciclo natural de florescimento. Fala, Tereza, você levantou o dedo, quer falar? Sim, gostaria de falar. A Thaís mandou eu falar. Não é só por isso, não, que eu tenho vontade de falar mesmo. Olha só, falando assim, diretamente, a minha prática, a minha realidade aqui. No momento, a gente observa assim, uma diversidade, né? Que a gente trabalha com uma diversidade de espíritos. E lembrando, ontem nós abrimos a nossa aula falando sobre... Pedimos para eles colocarem uma palavra que o definia naquele momento, naquele dia, né?
Enquanto um jovem colocou a palavra nada, o outro colocou criatividade. Aí um colocou gratidão, né? Cada um colocou uma palavra. E falei dessa questão da influência que a gente sofre, né? Somos influenciáveis e que influenciamos ao mesmo tempo. E pedi, então, o que naquele momento eles estavam sentindo e o que o definia. E a gente percebe nas palavras e nas colocações deles uma diversidade muito grande, né? E eu fico assim, meu Deus, como dar conta disso? Como dar conta disso, dessa diversidade? Enquanto um nada define uma pessoa, um ser, um espírito, o outro coloca criatividade, né? Então, é muito desafiador para a gente. E depois, quando eu pedi para cada um falar sobre o porquê daquela palavra, né? E aí eles foram se colocando. Aí esse da criatividade até colocou uma novidade para a gente, que eu fiquei feliz, que ele está criando no momento da pandemia, ele está se juntando a um outro amigo da mocidade, está criando, fazendo música, letras de música. Falei, como assim você me falar isso hoje? Eu não estava sabendo dessa novidade. Fiquei muito feliz. Quer dizer, ao mesmo tempo que uma coisa te entristece, o nada, e o outro falar de criatividade, aquilo te dá um gás, né? Maior, uma coisa, assim, um ânimo para continuar. E, de repente, como eu já havia falado com vocês, aquela aula parou, porque uma jovem começou a passar mal. E aí nós fomos colocar a mediunidade em prática do que a gente estava estudando na teoria, né? Que era o socorro ao irmão que estava necessitando no momento. Foi uma coisa muito, assim, diferente. Ontem foi um negócio muito diferente. E falando da evasão aí, a gente já percebe isso desde antes da pandemia, isso também nos preocupa, né? Embora a gente sabe que tudo na vida tem um propósito. Enquanto eu com meu filho de 20 anos, na época 19, ele questionava não ir mais ao centro espírita, porque a gente não tem que precisar de templo, de paredes. Ele questionava isso comigo, e eu falava com ele, meu filho, mas eu preciso, eu ainda tenho essa necessidade das paredes, do templo, eu acho que eu estou aquém de você. Eu falava para ele. E ele questionava isso comigo, isso em 98, quando foi em 99, né? 2000 veio a pandemia. E aí? Isso me trouxe uma grande reflexão de que nada é por acaso e que nós hoje estamos vivendo, sendo esse templo, né? Buscando ser, dentro do nosso coração, o próprio templo de Jesus. São coisas que a gente tem muito que aprender, na verdade. A gente não sabe quase de nada, né? A gente questiona as coisas, a gente se acha certo, mas aí depois a gente reavalia e vê que, na verdade, eu não tenho nada de certeza. Eu estou caminhando, estou aprendendo juntamente com meu filho, com esses jovens, né? E estamos no caminho da construção, desconstruindo e reconstruindo a todo tempo, né? E a cada fala de um irmão aí, a gente vai refletindo e vai aprendendo. Então, essa pandemia trouxe para nós, para mim, pessoalmente, muitas reflexões, muitas mesmo. Muitas. E, assim, estou querendo aprender, estou aqui para aprender mais. E como essa nossa irmã também falou da questão do autoconhecimento, realmente deve ser o primeiro passo nosso. Fala muito boa, Tereza. Sempre, não é? A gente sempre buscar se conhecer e saber o que me move. Quando eu vou preparar a aula, essa anterior, então, que me veio, leva uma música alegre. Levei uma música alegre e depois eu vi a finalidade dessa música, diante de tudo que ocorreu durante a aula. E a gente não está sozinho, né? A gente nunca está sozinho, a gente não sabe quase de nada, mas a gente tem que se colocar à disposição do trabalho do Cristo e de aprender, de ter humildade, de saber que a gente não... Se o grande sábio diz, só sei que nada sei, imagine eu, meu Deus. O que eu sei? Nada. Né? E são muitas questões, sabe, Ricardo? São muitas questões, muitas coisas a se aprender ainda. O que move o mundo não são as certezas, são as perguntas.
Então, isso aí Exatamente. é um fator que a gente está sempre colocando. Você lembrou Sócrates, que esse fator, quando ele fala o oráculo de Delfos, né? Pergunta, indaga ele, né? Que ele é o homem mais inteligente da Grécia, mas eu não sei disso, eu só sei que nada sei. É uma postura humilde diante das Exatamente. E questões. diante Como do, Kardec, muitas eu das lembro, vezes, fala, desculpa. pode falar. Não, Diego, complemente, por favor. Não, quando eu lembro que eu discutia com meu filho, eu questionava a questão do templo, da necessidade, e ele me mostrando uma outra visão, né? Que, na verdade, ser cristão não é só que cristão no templo, você tem que ser cristão em qualquer lugar, a todo tempo, a toda hora, e o templo tem que estar em nós, que eu acredito que a humanidade deve caminhar para isso, né? Muito bom. Essas reflexões que são maravilhosas, né? Que a gente aqui está colocando, pensando junto em alguns fatores e até revisitando lugares da nossa construção, né? Porque às vezes a gente está num espaço que gera, a gente, como a gente falou inicialmente, né? Às vezes certas angústias surgem e fazem a gente às vezes até se questionar em alguns lugares, mas esses questionamentos são muito importantes. A angústia no seu lugar devido, ela é saudável para que eu saia de um lugar, às vezes, até de passividade. Eu vou trazer continuar aqui a apresentação, se vocês me permitirem, nesse espaço eu tinha Paulo Freire, faltou esse aqui, falando especialmente de juventude, que foi tocado justamente nesse ponto, que no nosso lugar, a construção do espaço de juventude, especificamente no movimento espírita, ele sempre teve seu lugar garantido, desde a construção da doutrina. Isso que, né, se a gente for olhar presente como, né, as irmãs de Baudin, a irmã Sidufo, gente, que é mais protagonismo juvenil que isso, né? Essas médiuns que estavam ao lado de Kardec no espaço de... Nós vivenciamos uma doutrina que se constituiu pelo protagonismo juvenil, gente. O que a gente está falando está visitando a essência desse espaço doutrinário, que não é um lugar em que você coloca um lugar de coadjuvante, não, o protagonista tem que estar lá, a pessoa está escolhendo, né? A pessoa está decidindo o seu futuro. Então, quando a gente está falando desse espaço de protagonismo e a provocação de pensamento crítico, o mito da caverna, acho que muitos de vocês sabem a respeito desse mito, né? Que as pessoas estão ali olhando para sombras e achando que aquilo é a realidade. Até o momento que alguém se liberta e começa a compreender o que na verdade, a realidade está lá fora. É a luz projetada nas coisas do lado de fora que faz a sombra. Então, a realidade não, a realidade está lá fora. E aí a pessoa tem um longo percurso até conseguir se libertar da algema, subir aquela ladeira, sair, e quando ele olha para a luz, ele não consegue enxergar a realidade de pronto. Ele vai abrindo os olhos gradativamente até conseguir enxergar a realidade. Isso é o escrito de Platão, está na República, é um dos livros mais importantes da humanidade, que fala sobre, basicamente, a postura da pessoa diante das coisas que a cercam. E esse processo de despertar é um processo individual. O que nós fazemos, muitas das vezes, é colaborar não só para o outro, mas para nós. Uma postura crítica, de contestar, muitas vezes, qualquer nível de posição, ela enriquece. Tem uma palavra chamada dialética, que é muito usada no espaço de filosofia, que é a partir do processo de troca e não de conformação, eu acabo, às vezes, muitas das vezes, expandindo o meu olhar sobre a realidade. Isso aí é o Platão que eu deixei aí. Eu não vou botar esse texto, não, só vou fazer a indicação, tá? Que é muita coisa. Livre pensamento e livre consciência. Isso aí é um texto do Kardec, eu não vou ler, não, mas só para ficar. A gente está pouco tempo, só fazer só uma menção sobre ele.
que ele fala sobre, que o Kardec ele fala sobre essa importância do pensamento crítico para a construção de sujeitos autônomos diante da vida. Então, isso está na Revista Espírita. Quem quiser fazer essa pesquisa, vale muito a pena mesmo. Eu só vou ler o último trechinho, que é assim, neste sentido, o livre pensamento eleva a dignidade do homem. Ele dela faz um ser ativo e inteligente, em vez de uma máquina de crer. Olha que forte, gente. Às vezes a gente inconscientemente constrói dogmas dentro mesmo do nosso espaço de convívio. E a pessoa, se você não crer nisso, você sair desse espaço, serás infeliz. E a gente cria, às vezes, alguns mitos, e se a gente parar para perceber com cuidado, às vezes são projeções e não realidade. Fala, Daísa, vi sua mãozinha levantada, adoro. Pode falar. Ai, não resisti. O nosso querido Paulo Freire é tão estigmatizado nas redes sociais. Quando a gente olha o texto de Kardec, eles dialogam, né? O pensamento de Paulo e o pensamento de Kardec. É muito interessante, né? Essa possibilidade de comparação, de observação, de análise. Só isso que eu queria falar, porque ele foi tão, né, denegrido. Com certeza, infelizmente. Com certeza, Daísa, faço das minhas as suas palavras. E eu acho que é interessante que a verdade, assim, o espaço de verdade, ele está aí na realidade. Às vezes a gente vai identificando nesses vários pensamentos, vai fazendo também esse grande mosaico, entendendo essas identificações, né? E a gente vai percebendo como as coisas se tornam nítidas na medida que eu também faço essas correlações sadias, né? Desses conhecimentos que estão aí povoando a realidade. Quanto mais a gente conhece, mais a gente expande o nosso campo de visão, mais a gente consegue também ser generoso no espaço de escuta, porque a gente consegue perceber a importância da diversidade, a importância do pensar diferente, do ser diferente, e aí me torna mais acolhedor. Talvez o que muitas das vezes esse grito, né, de insatisfação de uma parcela da juventude, talvez seja essa ausência de acolhimento em relação à diferença que aquela pessoa está trazendo, porque as pautas que nós vivemos hoje em sociedade são completamente diferentes de que tínhamos há 20 anos atrás, como as pautas de 40 anos atrás. O assunto só emerge quando estamos preparados para lidar com ele. Não é assim que a gente viu dessas verdades da lei mosaica, de Jesus, e depois do surgimento da doutrina espírita, que a gente vê no capítulo 1 do Evangelho, né? Então, a gente tem assim a verdade, ela, né, o conhecimento, ele tem o seu momento certo de vir à tona, quando estamos preparados para lidar com ele. Então, a gente está tendo um momento de muita provocação, muito sadia, quando a gente pode também fazer interlocuções para o nosso próprio crescimento. Eu vou trazer mais um espaço de reflexão, não sei se vai dar tempo. Quais os obstáculos da potencialização de virtudes no ser? Por esse processo de autonomia também. Eu vou contar rapidamente uma história. Era uma vez num lugar muito distante. Essa história eu acho que eu guardo ela no coração. Um amigo meu me contou e eu trago ela comigo desde então. 2 jovens saíram a caminhar para além da cidade. Caminharam até chegar às margens de um tranquilo rio. Inesperadamente armou-se uma grande tempestade no céu. O rio tranquilo transformou-se rapidamente numa torrente violenta. Ambos os jovens caíram nas águas do rio caudaloso. O primeiro deles, em busca de segurança, se agarrou com todas as forças a uma pedra. O segundo se agarrou a um tronco flutuante, seguindo com o fluxo das águas.
O primeiro gastou todas as suas energias se segurando a rocha. O segundo seguiu com o fluxo, poupando energia, e chegou a uma praia e pôde continuar a sua caminhada. Às vezes a gente se apega tanto a uma certeza, a tanto a uma forma única de caminhar. Eu utilizo muito o termo de armadilha do ego. Dificuldade de se livrar do apego, necessidade de se ter o controle o tempo todo, prazer na sensação de poder, ilusória de poder, satisfação no ato de subjugar. Tudo isso são armadilhas do ego. E às vezes esse ego muito... Lembra lá da pergunta 132? O nosso posicionamento no espaço de lidar com jovens é também um grande espaço, uma oportunidade de aprendizado, de educação do nosso ego. Se a gente sai dessa encarnação desconstruído em algum lugar, puxa, isso valeu tanto, um espaço às vezes de rever certas certezas. Como eu falei, o que move o mundo não são as certezas, são as perguntas. E como, né, esse espaço da juventude oferece um espaço de troca, de estar percebendo o mundo de uma forma renovada. Quantos movimentos de transformações e revoluções aconteceram por mobilização de juventude? Muita parcela da realidade que a gente hoje vive foi por conta dessa mobilização jovem. E é importante a gente entender qual é o fluxo para que a gente possa seguir aprendendo e ensinando, trocando acima de tudo, trocando. Como você prepara o terreno de fora sem olhar para o terreno de dentro? Né? Isso aí talvez seja uma grande indagação nossa quando a gente vai falar de juventude. Foi citada aqui a questão do autoconhecimento, isso é fundamental. Eu consegui compreender que certas certezas que eu trago talvez não estejam mais coadunando com as realidades que eu estou lidando. E isso vai causar um hiato de relação, um hiato de afeto. E aí, a pessoa quando não se sente afetada, no bom sentido, né? Quando ela não se sente atravessada pelo sentimento gerado pelo ambiente, se torna muito mais fácil a saída de qualquer lugar. A gente está falando de espaço de evangelização, mas isso pode ser em qualquer lugar. A pessoa precisa estar... A identificação está muito ligada ao processo de sentimento, de pertencimento ao lugar. Se eu não tenho um lugar que eu possa estabelecer um diálogo franco e sincero sobre as minhas necessidades, isso também, minha permanência em qualquer lugar, se torna mais frágil. Né? Então, comparando a ação da evangelização ao de um artesão, artesão é aquele lugar em que a pessoa gera cuidados, né? gera um espaço de construção da sua obra, né? Do artesão, no sentido de gerar obras bonitas, com cuidado, maestria e entrega. Então, fatores importantes que fazem um bom artesão: conhecimento do instrumento que utiliza, conhecimento acerca do seu fazer artesão e cuidado com cada uma de suas produções. Então, o conhecimento doutrinário, né, o conhecimento do instrumento que ele utiliza, ter um conhecimento doutrinário, né, de estudo, de conhecimento do que você está tratando, o conhecimento acerca do seu fazer artesão, o diálogo com o mundo atual. A gente falou sobre pautas, né, anteriormente. Saber quais são os assuntos em voga, quais são as indagações, quais são as questões que estão ali na linha, que as pessoas estão conversando, saber e se apropriar do que está sendo dito, para que esse ato seja diminuído e eu consiga habitar o universo daquele que está dialogando comigo. Então, o diálogo com o mundo atual é extremamente importante. E o cuidado com cada uma de suas produções. Escuta, afeto e respeito.
Quando eu coloco esse lugar, eu também trago também uma oportunidade valiosa de transformação minha, em que eu consigo acolher aquilo que está sendo trazido para mim e consigo reelaborar, muitas das vezes, o meu posicionamento diante da vida, diante das coisas, me fazendo um ser humano melhor, né? Diante com os meus vizinhos, com a minha família, enfim, com todos aqueles que estão comigo em comunidade. E só para fechar essa apresentação, para abrir de novo para a nossa roda de conversa, o exemplo de Jesus, ele é fundamental. É uma pessoa que acolhia, tinha escuta para todos, para aquelas pessoas que eram rotuladas pelos fariseus e publicanos, e como Jesus tem um olhar generoso, amoroso, para o cobrador de impostos, né? Para todas as pessoas ditas desviadas daquela situação de padronização social daquele lugar. Jesus sempre acolheu todos com muito amor, sem se furtar de ser, né, assertivo com quem precisava, né? Os fariseus, ele não alivia, amava, porque Jesus amava a todos, mas ele dispensava energia para a necessidade que aquele cara ali tinha. Você, ó fariseus, víboras, serpentes, túmulos caiados, Jesus colocava-se de forma enérgica, sabendo que aqueles que se diziam representantes de Deus e não faziam, não eram os continuadores de uma forma legítima daquela força divina, ele alertava de forma muito incisiva que eles despertassem para as suas responsabilidades. E, basicamente, pessoal, esse é o nosso espaço de reflexão. A partir de agora, a gente vai gerar debate, como estávamos fazendo anteriormente. Essa apresentação até foi um pouco mais rápido, para que a gente possa agora conversar à vontade sobre isso que a gente aqui conversou até agora. Denise já levantou a mãozinha, eu gostei. Pode falar, Denise, é à vontade. O áudio tá mutado, tá, Denise? Você tá mutado. Foi. Falando de Jesus, ele foi bem subversivo, né? Em relação ao que ele discordava, vamos dizer assim, a palavra desconstrução, na verdade, não é uma desconstrução total, né? Uma construção em cima daquilo que foi construído. A gente vê essas igrejas, né, da Europa, já foi um tempo romano, já foi uma igreja medieval, agora é uma igreja do século tal, então houve uma reconstrução em cima do que pôde ser aproveitado, do que era sólido, né? E Jesus, ele tinha esse olhar de compaixão por todos, mas ele não compactuava com as atitudes equivocadas que prejudicavam o crescimento do outro. Isso ele não compactuava. Quando eles falavam, como você falou, víboras, ele estava lembrando aos fariseus as falas dos profetas. Os profetas profetizavam que aquilo tudo ia acontecer assim, víboras. Então, ele não estava chamando o cara de víbora porque ele estava com raiva do cara de víbora. Tudo bem, até se ele tivesse com uma energia bem enérgica ali, a ponto de usar essa palavra. É porque ele estava lembrando a eles que tinham lido isso e que estavam agindo exatamente como o profeta falou e que eles deveriam ter reconhecido a sua pessoa nessa fala do profeta. Não reconheceram? Jesus veio lembrar, né? Obrigada. Maravilhosa, Denise, maravilhosa, muito bom. Pensar Jesus nesse lugar sempre generoso, por mais que seja enérgico, né? Eu acho que 625, exemplo e guia, é nesse lugar, né? Nesse lugar de olhar de uma forma profunda, de acordo com a necessidade de todos aqueles que estão implicados na situação, né? Por conta também de uma conexão o tempo inteiro que tinha, né? Diretamente ali com essa força sagrada da realidade que a gente nomeia Deus, né? Então, a gente tem
um lugar assim de habitar o nosso lugar, o nosso espaço, em uma atitude transformadora tanto para fora quanto para dentro. E na medida que a gente consegue perceber isso, que é uma força toda ela alicerçada no amor, porque não é quando eu coloco e quero domar a pessoa de acordo com a minha certeza, é um ego ali que está inflado. Eu quero que a pessoa acredite no que eu quero enquadrá-la em um ponto de vista, eu quero trazer a certeza que eu tenho para que ela siga da forma como eu quero. Isso tudo é ego, isso tudo fica. O saber encontrar em nós o espaço que precisa ser transformado, às vezes dói, às vezes gera incômodo, mas é extremamente importante para que eu possa também estar dando continuidade a um processo de aprendizado que é uma palavra, né, que é inexorável, né? De uma forma ou de outra vai acontecer. Eu posso, muitas vezes, tornar um pouco mais tardio esse processo, o que vai causar mais sofrimento. Mas eu acho que quanto mais eu coloco isso no meu ponto de vista, mais eu também me torno uma pessoa que colabora de forma mais efetiva para o lugar onde eu estou. Como a gente está tratando de juventude, e muitas das vezes é um espaço que oferece muitos desafios, talvez essas reflexões sejam muito importantes nesse lugar. Por favor, pessoal, eu estou aqui divagando ainda muito em cima do conteúdo, mas eu abreviei justamente para a gente possa também aqui estar falando, estar trocando, muito boa fala aqui da Denise, quem mais quiser falar, por favor, pessoal, esse aqui é o momento de vocês nesse momento, tenham a bondade. Quem mais quer falar com base nisso? Roda de conversa, gente. Roda de conversa. Quem vai? Então foi muito bom receber você. Fala, Deisa, tô brincando. Eu, durante muitos anos, eu trabalhei na orientação de uma cidade de leitura para os jovens. Nos últimos anos, eu não estou trabalhando diretamente, mas eu fico sempre ali, de olho, porque é um público que me agrada muito. É o público de juventude. E acho que tem um lance, né, de lidar com jovens, isso que você está falando de modificação, é como se eles nos oxigenassem, né? Porque a gente se perde um pouco de como nós fomos como jovens, né? Que nós tínhamos, né, muitas ideias, nós queríamos mudar o mundo, nós queríamos uma série de coisas. E depois a gente vai como que se acomodando um pouco. Então, eu vejo muito que lidar com jovens é como se fosse uma forma de você permanecer ativo, repensando, não se acomodando, né? Porque a gente ontem estava, não sei se foi ontem ou foi antes de ontem, a gente estava estudando e a gente estava falando que, por exemplo, se a gente tivesse se acomodado, nós não teríamos saído da escravidão e de tantos outros momentos históricos, de tantos outros momentos históricos graves e que eram tidos como legais, não eram morais, né? Mas eram legais. E então esse impulso de modificação, nesse contato com os jovens, a gente pode muito alimentar isso em nós, para a gente não se acomodar ao que o sistema nos impõe, né? Então, me parece que para o lado nosso, né, de quem trabalha, tem um lado bem proveitoso nisso também. Muito bom, Adaísa, muito bom. Quem mais? Vamos lá, pessoal. Pode falar. Ô, Tânia, que prazer aqui falando. Fale pra gente. Prazer, Ricardo, estar aqui com vocês, né? A voz não ajuda muito, mas muito importante que Denise estava falando a respeito de Jesus. E a gente lembra que amar não é fazer o que o outro quer. Na realidade, amar é a gente auxiliar no seu processo de evolução. Por isso, Jesus ter usado uma hora
o aconchego, ter sido brando, outra hora enérgico, de acordo com o processo de levar o outro ao aprendizado espiritual. E nessa questão da juventude, é preciso que o jovem se sinta pertencente à casa espírita. Se ele não sentir esse pertencer, fica mais difícil, né, de lidar com ele. Então, o lidar com o jovem é muito bom, e a gente percebeu na pandemia o quanto das nossas diretorias, dos nossos coordenadores, já estão muito amadurecidos, acima até dos 60 anos, e que precisamos desses jovens na atuação de algumas tarefas específicas, né? E eles, sentindo pertencente, eles valorizam, eles se sentem responsáveis. Então, é preciso trazer mais esses jovens para a tarefa da casa, não só na aula. E eles já podem fazer, por exemplo, numa programação de palestra online, eles podem fazer a leitura, podem fazer a prece. Então, a gente vai envolvendo em diversas atividades esses jovens, de maneira que eles participem efetivamente. Então, acho que a palavra central é o pertencer, essa questão do pressentimento. Eu preciso que ele se sinta assim, né, para poder se envolver com a causa. Legal, você falando da questão de trazer, ele é muito importante. E por que não dele fazer a palestra? Já pensaram nisso? Então, na nossa escala, os jovens fazem palestra uma vez no ano. Então, a gente dá um tempo que eles pesquisam, preparam, depois os evangelizadores, a gente chega para ajudar a arrumar a ideia e fazer com eles. Mas primeiro tem um tempo deles prepararem sozinhos. Dá essa responsabilidade da pesquisa, né, de arrumar. Depois, então, os evangelizadores chegam e dão aquele toquezinho final junto com eles. Então, eles já fazem, eles estão na nossa escala uma vez ao ano para fazer o estudo, sim. Muito bom, Tânia, muito legal, porque eu vou até compartilhar com vocês um espaço na Comerge, tem um espaço já ouviu falar dela, a Confraternização de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Lá no nosso polo, que é o Polo 18, não sei se vocês aqui conhecem Fabiano Salles, que é um amigo que eu trago de anos e anos, uma pessoa muito, muito querida, também coordena, faz uma curadoria pedagógica no trabalho lá do trato com o jovem, em que as pessoas, o jovem, ele acaba, muitas das vezes, no espaço de conhecimento, eles acabam optando por o que eles querem tratar. Tem um espaço de fala, um grupo de fala, que é uma atividade que se chama Precisamos Falar sobre Isso. E nessa fala, Precisamos Falar sobre Isso, eles trazem a pauta sobre o que eles querem falar. Então, ali tem de tudo. A pauta a gente vai falar sobre feminismo. Não, o grupo ali quer falar sobre a questão dos transgêneros. O pessoal quer falar sobre a questão racial, quer falar sobre racismo e antirracismo. Essa também foi pautada nesse espaço de debate, com base no que eles queriam conversar e tratar. E é claro que a gente vai compreendendo que existem espaços de aprendizados para todos, inclusive para quem está supostamente conduzindo o trabalho. Porque a gente vai conseguindo compreender camadas das relações da realidade que a gente habita, que às vezes está normatizada por uma tradição. E a gente começa a pensar, não, mas caramba, olha que interessante esse detalhe que ele está trazendo. E quantos jovens trouxeram espaços de reflexões importantes para todos que estavam ali envolvidos. Muitas das vezes a gente não consegue identificar quem está conduzindo, é o jovem, né? Então, existia um espaço ali de muita horizontalidade nesse sentido. Claro, um espaço, acima de tudo, mediado pelo respeito, de entender que o outro tem aquele espaço de fala garantido, que ele tem um espaço de fala em que ele será acolhido, e até, de certa forma, em algumas situações, até
a divergência ela chega e ela vem, e ela é importante para que possa também ampliar a forma de compreensão do que está sendo ali posto como pauta. Denise, fala, você levantou o braço, a mãozinha virtual, fale para a gente. Mas não tem pressa, não, posso terminar a sua fala de ouvir. Não, pode. Você estava falando desse que a gente quer falar, isso nos obriga a estudarmos, né? A sair da nossa zona de conforto, para não falar qualquer coisa. E não é só estudar a doutrina espírita, estudar os temas, os conceitos. Então, um dia desse eu estava conversando com a minha filha o que é a transexualidade, qual é o conceito da transexualidade. E aí, de repente, eu descobri um livro do André Moreira, né? André Moreira, eu acho, né? Se eu não errei, sobre transexualidade. Então, a gente tem que comprar, gente, a gente tem que ir na biblioteca, a gente tem que comprar, tem que se atualizar e rever nossos conceitos, que estão muito estratificados, né? Então, a gente vai aprendendo com eles, mas a gente também tem que correr atrás, né? Maravilhosa, Denise, com certeza. O André, ele pautou muito em 2 livros, assim, ele fala da transexualidade também, tem outro livro também dele que a gente utilizou muito também, sexualidade em relação aos que pautou muitas reflexões nossas. E até, por exemplo, quando a gente vai falar de racismo e antirracismo, existem pessoas que, de fora, como é um assunto muito pouco falado no movimento espírita, existem pessoas que estão de fora, conhecimento acadêmico, científico, que podem trazer colaborações importantes para o espaço de pauta e debate. A própria Djamila Ribeiro, né, que ela tem obras também muito interessantes sobre... Não existe, pois, mas não tem conteúdo doutrinário. Ótimo, mas o que Kardec fala? Tem uma fala ali da Gênese, na introdução, e me corrijam se eu não tenho isso decorado, mas acho que é o item 15, ele fala que doutrina espírita ela está coadunada, ela está alinhada com o processo científico, com o progresso científico. E ciências não é só ciências, não é física, química, são ciências sociais, psicológicas, né? O campo da filosofia, o campo da sociologia, o campo da psicologia, tudo isso é ciência. Então, na medida em que você consegue entender o processo científico avançando, e a doutrina espírita não pode negar a ciência, ela vai abrir espaço para debate, para ampliação dos conceitos que estão sendo ali trazidos. Então, como faço das minhas palavras da Denise, de correr atrás de conhecimento científico para que nós estejamos também conhecendo com profundidade o que está sendo ali trazido como espaço de debate. A gente pode ser até leviano, né? Ao invés da gente construir um espaço de problematização, a gente traz mais certeza do que a gente tinha antes. E aí a gente gera, talvez, às vezes, um desserviço para o espaço de debate. Então, saber acerca dessas pautas. Fala, Tânia. É preciso também, ao ler essa parte científica, nós desconstruirmos os preconceitos que trazemos a respeito de determinados temas, senão é difícil até do entendimento. Então, é preciso trabalhar e desconstruir o preconceito para poder absorver melhor esse conteúdo novo que nos chega, né? Mais amplo, mais reflexivo. Com toda certeza, Tânia. Esse é um espaço, assim, imagina assim, quem trabalha mais tempo de juventude, quantas coisas foram aprendidas nessas experiências dessa relação com o jovem. Lembrem, quem que já trabalha com o jovem há muito tempo, como era a sua visão de mundo e como ela é hoje por conta dessa relação com o jovem. Porque esse espaço de provocação, de construção de conhecimento com as pautas que estão sendo trazidas, elas são um caminho natural do ser humano que vai conseguindo entendendo melhor a relação com o real que está ali sendo trazido no momento. E daqui a 50 anos serão outros. Daqui a 100 anos serão outros, né? Então, esse processo ele é contínuo e inexorável. Terminamos, Ricardo, né, Tânia? Ou Adaísa, terminamos, né? quase. Meio-dia e 50 ele vai nos levar para a sala. Eu fiquei aqui pensando, né, ligando com o que a Elaine falou lá no início,
que o estudo da astronomia dentro da proposta de Eurípides, que é muito interessante aquilo ali, né? E a gente vê que a gente vive um momento hoje de negacionismo. Quer dizer, como fica a cabeça desse jovem diante de tantas questões, tipo terraplanismo, né? Então, a oportunidade, né, na questão, na casa do meu pai tem tantas moradas, trazer isso para a discussão e trazer as contribuições científicas que nós temos sobre o assunto. Olha que conversa pode dar numa sala de uma cidade, né? Com todas as contribuições que nós temos aí nos telescópios altamente possantes, né? Que trazem para a gente a perfeita ideia de como é a questão do sistema solar, né? Mesmo as ideias das galáxias, essa grandiosidade, né, do universo que a gente pode estar trabalhando dentro das salas de mocidade, né? E mesmo com as crianças, né? Tem que usar muito a questão da sensibilidade, porque muitos entre os jovens vivenciam os problemas dos quais nós estamos tratando. A questão do homossexualismo, a questão da violência. Então, muitos vivenciam. Então, tem que ter essa sensibilidade também ao tratar esses assuntos com eles. Eu queria botar uma coisa que eu acho importante também, dentro de tudo que vocês colocaram aí, que também é a questão da linguagem que a gente utiliza com o jovem. Porque muitas vezes a gente recrimina, a gente tem um preconceito com a linguagem deles, e entender essa linguagem, estar por dentro dessa linguagem, vai fazer com que a gente se conecte. Eu sempre falo que a evangelização, eu até coloquei aí para daí, era para colocar para todo mundo, que é o encontro de corações. Né? E encontro de corações não há julgamentos. E a gente precisa também entrar no universo deles, porque a gente fica muito na postura do que educa, mas a gente nunca quer se colocar na postura do que recebe, que também é educado. E as trocas são constantes, né? E com o jovem, o desafio acaba sendo maior, porque a gente precisa, antes de tudo, se conectar com o jovem que temos dentro de nós. A partir do momento que a gente fizer essa conexão com o nosso jovem, a gente vai conseguir se conectar melhor com eles. E aí, até a forma como a gente vai olhar esses temas inclusive polêmicos, difíceis, vai ser diferente, porque a gente vai ter um olhar mais amplo, um olhar do jovem, que é muitas vezes um olhar que está muito mais na busca do conhecimento, do descobrir, do que do julgar. Então, eu acho que a linguagem e essa conexão que a gente tem que fazer interior com o nosso jovem, eu acho que propicia um trabalho melhor, um trabalho mais rico. E outra coisa, acho que cria uma integração. Né? A gente se integra, e aí ele passa a confiar, porque ele sabe que a gente está ali para somar. A gente não está ali para dividir, nem para criticar, nem para colocar ele num lugar que ele não quer estar mais. E muitas vezes a gente infantiliza o jovem, não é isso? Depois do que a Ana Paula falou, não preciso nem falar, não falo mais nada. Para mim, já fechou a reunião com essa fala, acho que é maravilhosa. E, aliás, Ricardo, Ana Paula é da Bahia, né? Isso. Temos uma baiana entre nós, legal. Estou buscando me conectar, né? Com o mundo, com as pessoas, porque eu acho que é nesse momento aí que a gente cresce. E aqui na Bahia, a gente tem estudado muito essa questão, até falei no grupo anterior, da educação de espíritos, porque é um desafio. Né? A gente precisa estar saindo dessa educação formal, tradicional, e buscar agora, porque a educação de espírito é algo que ele vai levar para a eternidade, vai carregar nas suas reencarnações. Então, a responsabilidade do evangelizador aumenta, porque tudo que a gente passar vai ficar gravado nessa alma juvenil e infantil, e ele vai levar para a vida toda. Então, a gente precisa realmente começar a se educar, ter o entendimento da nossa existencialidade, do ser espírito imortal, para que a gente possa também passar para ele essa convicção e fazer impressões positivas, que no futuro ele possa tomar decisões melhores diante dos desafios. Não é deixar de sofrer, né? Mas entender que ele pode passar pelas dificuldades, pelos desafios de uma forma muito melhor, porque tem a doutrina e o evangelho como base. Acho que a proposta é essa. Ricardo,
A gente quer você de volta ao Norte Fluminense. Vamos, né, Tânia? Tânia, o pessoal de Campos aí, Cristina, vamos combinar um novo momento com você, com a gente. Trazer Ricardo para a Bahia. Aí, Olha, Ricardo, você vai passear longe. adoro, adoro. Nordeste é um lugar assim que eu tenho um coração tão bonito assim. É um espaço assim de força. Precisamos aprender com o Ricardo a falar sorrindo, gente. Muito acolhedor esse rapaz. Olha, eu quero muito agradecer a vocês por esse espaço de escuta, de troca, que é muito desafiador, né? A gente tem que trazer um espaço que às vezes a gente toca em pontos um pouco mais delicados e ter esse acolhimento, esse espaço de respeito, de troca, é de forma assim, foi muito bonito. Então, agradecer de muito coração assim, a você, a Daís, a todos vocês, Tânia, Ana Paula, Tereza, a Lilian, a Ana Paula também teve que sair. Olha, agradecer muito, muito de coração todo o espaço aqui de troca. Foi muito importante para mim também. Amamos, Luiz. Só para falar para a Ana Paula ali, que eu estive lá em Salvador, foi uma das minhas últimas viagens em 2019. Fui até na Mansão do Caminho. Oh, que lindo, que ótimo, maravilhoso. Que Em breve, maravilhoso. com certeza, vamos nos encontrar. Eu vou ir no Rio para conhecer todo mundo. Vamos marcar, vamos marcar. Pessoal, a gente vai ser reconduzido para a sala principal. Muito legal, gente. Obrigada pelas reflexões. Agradecer muito Foi a todos. ótimo. Tânia, Daísa, só para dizer para você que eu estou com uma questão familiar que eu vou ter que me ausentar, então eu estou saindo do encontro no momento, tá? E agradecer vocês por tudo, por tudo. Obrigado de verdade, gente. Nosso agradecimento, Ricardo. A gratidão é nossa. Um beijo. Foi muito bom. Foi mesmo.